talvez você pode estar pensando aí, Adriano, existe a possibilidade dessa hierarquia bíblica que você está falando aí, levar um homem a cometer abuso? Esse homem pode acontecer, pode passar na cabeça dele, já que ele recebeu a autoridade, já que ele foi colocado como cabeça, como chefe, como líder da família. Pode ser que esse homem venha cometer abuso ou contra a sua esposa e seu filho? Será que não tem nenhum caso que o homem venha abusar do título ou dos poderes que ele recebe? De fato pode acontecer. Mas o fato também é que se esse homem fizer isso, ele é um homem mal intencionado. E você precisa avaliar se o seu marido é um homem mal intencionado ou um homem bem intencionado. Nós já falamos sobre isso. Então, você precisa entender se o seu marido, ele maquina o mal todos os dias e de alguma forma ele dorme pensando que ele vai fazer algum mal para você no outro dia e acorda pensando qual é a maldade que ele vai fazer nesse dia contra você e seu filho. Se o seu homem, ele é um homem mal intencionado, significa que não importa sobre qual princípio você conduz a sua vida, ele vai te fazer mal, entende? Agora, se o seu homem não é mal intencionado, se ele não fica maquinando colocar veneno na sua comida, se ele fica tentando colocar fogo em você, matar seu filho, então, se ele não faz essas coisas, significa que ele é um homem bem intencionado, entende? Então, o princípio não vai fazer com que o homem bem intencionado se torne alguém maligno. Por quê? Porque ele é um homem bem intencionado, ele pretende usar desse princípio, desse respeito, dessa admiração que ele recebe para cuidar e proteger de quem ele ama. Agora, o homem mal intencionado, é claro que ele vai abusar. Eu quero que você pegue o exemplo de uma seguinte situação. Imagine que uma pessoa que tem uma cerca na casa dela, uma cerca de arame, como aquelas antigamente haviam. Então, uma pessoa chama esse homem para entrar na casa dela. E aí, esse homem entra com todo respeito, ele só vai onde ele é convidado. Ele não toca na geladeira, ele não entra num cômodo ao qual ele não é chamado, ele fica aguardando o momento dele fazer alguma coisa, sentar. Ele pede água com todo respeito, ele pede porque não vai lá pegar, enfim. Esse homem é um homem de respeito. Não estou falando que quem não faz isso não tem respeito, não é isso. É só uma analogia para você conseguir assimilar o que eu estou querendo dizer. Então uma pessoa intencionada, mesmo com a casa tendo uma cerca, ele não vai passar pela cerca. A cerca é muito fácil transpor ela. Entende? É muito fácil passar pela cerca. Quando eu era menino, eu atravessava vários lotes, vários quintais que tinham cerca. Agora hoje em dia a gente vê muita casa murada, verdadeiros presídios urbanos. Então a casa tem muros bem altos, tem um arame farpado lá em cima, tem cerca elétrica e câmeras. E do lado de dentro tem até cachorro em algumas residências. O fato é que mesmo com todo esse aparato tecnológico e de segurança, muitos assaltantes e bandidos ainda pulam o muro. Pulam o muro e se tiver alguém lá dentro, faz de refém. Porque essa pessoa já é mal intencionada. Ela desrespeita a propriedade que não é dela. Então você percebe que não tem nada a ver com o muro ou com a cerca, e sim com o caráter da pessoa. Se o seu marido tem bom caráter, o seu respeito à autoridade dele, o seu reconhecimento da liderança dele, não vai estragar ele. Pelo contrário, vai motivá-lo e vai fortalecê-lo para que ele seja uma proteção ainda maior. Entende? Agora, se o seu homem é mal intencionado, se o seu homem pensa em fazer o mal para você, se ele maquina fazer o mal, acredite, não é o seu princípio que vai mudar ou vai melhorar ele, não. Pelo contrário, você entrega uma coisa para ele e ele vai usar isso contra você. Entende? Então, tudo é questão da natureza da pessoa e não do princípio. O princípio é perfeito. Eu quero que você imagine o seguinte: o sol, quando ele brilha sobre a argila, ela endurece. Mas quando ele brilha sobre a cera ou a margarina, a manteiga, ela amolece. O mesmo sol endurece a argila e amolece a cera. Por quê? Porque cada um desses elementos tem naturezas diferentes. O sol é o mesmo, mas a natureza do elemento vai fazer com que ele tenha um comportamento diferente dentro do relacionamento. Se o seu marido ele é como argila, ele vai endurecer, ele vai ficar pior com um princípio bom. Agora, se o seu marido ele é
Um bom homem de bom caráter, você vai entregar o princípio para ele, ele vai amolecer. No sentido de que vai se mostrar uma pessoa muito mais agradável, maleável, flexível, protetora e cuidadora. Entende? Então você precisa avaliar. Se o seu marido, ele é uma pessoa bem intencionada, o seu marido não vai querer fazer mal para você. Agora, se o seu marido, ele é mal intencionado, se ele dorme pensando em qual mal ele vai fazer para você e acorda decidindo que ele vai te fazer alguma coisa ruim a você e o seu filho, colocar veneno na comida de vocês, acredite, esse homem vai fazer o mal de qualquer maneira, porque uma pessoa mal intencionada, uma pessoa maligna, ela faz mal para as pessoas à volta dela. Não importa se é com você, com seu filho, com a mãe dele, com os amigos, em qualquer lugar. Ela não é assim só na sua casa também, ela é no trabalho, ela é na vizinhança, ela é com a família, entende? Então, você precisa avaliar e olhar para a natureza do seu marido, para o caráter do seu marido. Qual é o caráter desse homem? Entende? Você precisa valorizar e reconhecer a autoridade dele no que diz respeito ao que ele faz e a forma como ele serve o relacionamento, que é como? Prover e proteger. Então você precisa respeitar, valorizar essa ordem hierárquica. Isso é claro para ele, mas talvez não é tão claro para você. E quando você valoriza isso, você estimula o seu marido a ser um homem muito melhor, acredite.